Toda vez que o Everton Ribeiro fica no banco, vem uma ladainha. Entra uma turma que acha que tem que ter uma capitania hereditária dentro do time para cada um dos caras que foi decisivo em 2019 e contra uma turma que acha que tem que não só barrar, como exterminar quem é de 2019 e não está desempenhando bom futebol. A grande verdade é que nenhum desses dois lados radicais está certo. Isso é uma loucura, na verdade, tentar debater as coisas de uma forma tão definitiva. Aqui nesse vídeo eu vou trazer você para reflexão. Afinal de contas, o Everton Ribeiro continua sendo um craque. Ele é sim um craque. Só que o que algumas pessoas debatem e o que o técnico do Flamengo eventualmente faz, o Sampaoli até bem menos do que o Vitor Pereira, é tentar aproveitar ele ao máximo, utilizando ele um período menor dos jogos e não o tempo inteiro. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui se é verdade essa história de que o Everton Ribeiro rende mais quando entra no segundo tempo. No vídeo de amanhã eu vou te mostrar o que o Sampaoli pensa disso e por que ele faz tanta questão do Everton no primeiro tempo. Pois bem, vamos falar sobre tática sem tatiquez? Desconsiderando os jogos contra times pequenos no Campeonato Carioca e o duelo contra o Maringá na Copa do Brasil, o Everton Ribeiro iniciou 22 partidas no ano, contando os dois treinadores e o próprio Mário Jorge. E 9 vezes ele veio do segundo tempo, também desconsiderando esses jogos. Caso fosse considerar, seriam mais jogos, tá? Mas não tem por que colocar jogos de nível técnico muito díspare, né? Entre os times. Né? Díspare foi a palavra braba aqui. Vocês ouviram o trovão? Tá caindo o mundo aqui onde eu tô gravando e, pô, vou te contar um segredo, esse vídeo não é ao vivo, tá? Pode estar um solzão onde você tá, mas a gente tá, às vezes, até na mesma cidade. Quando o Everton Ribeiro tá de costa aí, vamos considerar que ele tá entrando no jogo no segundo tempo. Ele de frente, ele tá ali jogando o jogo desde o início, aí comemorando esse gol, né? Então vamos começar pelas bolas perdidas. O Everton é um jogador que retém bastante a bola. E um dos seus grandes destaques é esse. Ele costuma temporizar bem as jogadas, ler bem os intervalos de passe, ser um bom driblador e ele retém muito a bola por isso. Caras que retêm muito a bola normalmente perdem mais a bola. Caras que arriscam mais passos também perdem mais a bola. Isso é normal. Só que quando ele entra no segundo tempo, ele perde em média por tempo, ou seja, a cada 45 minutos, ele perde 4,5 vezes a bola. Só que quando ele começa os jogos, no mesmo intervalo de tempo, ele perde 5,63 vezes a bola. Sendo que no segundo tempo, 16% dessas vezes que ele perde a bola é no próprio campo. Mas quando ele começa o jogo, 29% é no próprio campo. Claro, né? O jogo está muito mais concentrado, a defesa está muito mais postada, fisicamente os duelos estão mais duros, mais intensos. E, então é natural que o jogo esteja mais truncado, às vezes ainda não foi condicionado também. Então, quando ele entra no segundo tempo, ele tem mais essa facilidade e é uma diferença bem considerável para o mesmo intervalo de tempo. Nos dribles é bem parecido, 54 contra 53, ainda melhor quando ele entra no jogo. Mas percebam como ele acaba driblando muito menos. 1,59 dribles por tempo quando ele entra e 1,84 dribles por tempo quando ele começa os jogos. Essa diferença é muito por conta, de novo, dessa quantidade de jogadores que ocupam o mesmo espaço e que conseguem percorrer, cobrir mais campo quando o jogo começa. Então, na verdade, ele dribla menos porque ele precisa driblar menos para progredir quando ele entra no jogo no segundo tempo. A quantidade de passes certos tem uma diferença brutal, né? Ele acerta 88% dos passes quando entra no segundo tempo e só 83% quando ele começa os jogos. Sendo que a média de passes por tempo é a mesma. O número de passes em profundidade aumenta essa distorção. Ele consegue dar 0,85 passes de profundidade quando ele entra e só 0,55 quando ele inicia, sendo que o aproveitamento é muito superior. 57% quando ele entra e 48% quando ele inicia. Isso é uma diferença grande. Para terço final, aquele passe mais decisivo é quase o dobro. 4,15 vezes ele dá o passe para o terço final quando ele entra no segundo tempo e 2,69 quando ele inicia os jogos. O aproveitamento de 82% nesse tipo de passe
quando ele entra no segundo tempo e só de 73% quando ele inicia os jogos. O número de assistências também tem uma distorção grande. 0,24 assistências a cada 45 minutos quando ele entra no segundo tempo e só 0,06 quando ele inicia. O número de assistências para finalização é também, de novo, o dobro. 1,1 quando ele entra no segundo tempo e 0,68 quando ele inicia os jogos. Os toques na área, de novo, o dobro. 1,22 vezes ele toca na área quando entra no segundo tempo e só 0,63 vezes ele toca na área quando inicia os jogos. Isso é uma diferença muito grande. Vejam como quase em todos os principais indicadores que um meia como o Everton pode ter, a diferença é grande. Então, assim, fica meio óbvio, além da observação, aquilo que a gente fala quando observa que o Everton pode render mais quando melhor aproveitado, em termos de carga mesmo, de tempo de jogo, isso acaba indo para uma esfera mais pragmática aqui, mais objetiva quando a gente traz os dados. Os dados é óbvio que eles precisam ser analisados, é por isso que no início do vídeo eu te forneci a amostragem, para te falar que são 22 jogos os que ele começa e só 9 jogos os jogos que ele entra, dentro dessa amostragem que a gente fez, que é justamente abatendo os times fracos do Rio de Janeiro, de outro modo ia trazer distorções para mais ou para menos. Abatendo também o Maringá, né? O 8-2 não é justo colocar, mas também não coloquei o 0-2, né, para fazer justiça ali e simetria para os dados. Ia ser ainda pior o número se eu coloco o 0-2, o jogo perdido. Bom, fato é que o Everton é um craque, continua sendo um craque e não vai deixar de ser craque ou não vai deixar de ser muito útil para o Flamengo, inclusive para renovar o contrato dele, caso o Flamengo utilize ele de uma forma mais racional. Só que tem um motivo pelo qual o Sampaoli não está utilizando ele só no segundo tempo. Principal motivo. E esse principal motivo eu vou te contar no vídeo de amanhã. Caso você esteja vendo esse vídeo já amanhã, eu vou deixar o link aqui em cima. Caso você esteja vendo ele hoje, agora eu sacaneei com vocês. Hoje, vocês vão poder acompanhar amanhã. Para isso é só ativar o sino, deixar o like, se inscrever no canal e bora fazer um compartilhaço. Tipo, manda no teu grupo, manda para alguém que você gosta, manda para alguém que você sabe que curte tática, curte esse viés mais técnico do jogo. Não adianta a gente ficar conversando só entre nós. Um outro ponto é que o YouTube está me zoando um pouquinho. Por quê? Porque eu passei 2 semanas e que eu falhei nas publicações. Então ele não está aparecendo no feed nem para mim. Então, os vídeos estão diminuindo muito de audiência. Caso tu possa, ativa o sino. Ou então procura um vídeo meu, deixa o like e manda para alguém, para a gente reativar esses algoritmos aí que estão precisando se espertar. Tá bom? Então, muito, muito obrigado. E eu fui.